Há exatos 10 anos atrás, mais precisamente no dia 7 de janeiro de 2013, a DJI apresentou ao mundo aquele que revolucionaria o segmento dos drones, que até então era exclusividade de alguns poucos corajosos: o Phantom. E para comemorar esses 10 anos, eu preparei um webdoc especial contando toda a história do Phantom. E como é um webdoc, é claro que tá cheio de curiosidades e plot twists do jeito que vocês gostam. E não é porque as festividades de final de ano já ficaram para trás que a gente não pode continuar comemorando. E que culpa a gente tem se esse aniversário caiu justamente num sábado. Esse sábado é dia de quê? Então bora dar aquela paradinha aí no açougue comprar picanha, né? Aquele fardo de malte 90 bem gelada também, mas não te esquece de um detalhe, bota sempre uma latinha de volta na prateleira, porque daí com a grana dela tu pode te tornar membro aqui do canal. Bora lá ajudar, pessoal. A meta desse ano é conseguir converter 1% dos inscritos em apoiadores. Cara, será que é possível? A DJI, como todos sabem, Não, peraí, pessoal, eu já vou mostrar pra vocês que todo mundo sabe a respeito da DJI. Antes eu só queria mostrar uma outra coisinha pra vocês. Vocês já estão careca de me ver aqui no canal falando sobre a Skillshare, geralmente quando eu tô procurando alguma coisa relacionada a drones ou então edição de vídeo, mas dessa vez aqui eu encontrei uma coisa fenomenal. Vocês estão lembrados desse carinha aqui? Esse é o menor drone militar do mundo e, curiosamente, eu já quase destruí um aqui. E o lance é que hoje eu tava futricando aqui no Skillshare, que, como vocês sabem, é uma das maiores comunidades online de aprendizagem do mundo, com milhares de aulas e membros em mais de 150 países, incluindo o Brasil, e eu encontrei uma coisa inesperada que eu queria compartilhar com vocês. Olha só isso aqui. Aprenda como criar o drone militar Black Hornet. Ué, como eu sou curioso, eu cliquei para ver do que se tratava, e era um curso do Marwan Hussein ensinando a fazer o modelo 3D do Black Hornet no Blender. Blender, como você sabe, é um programa de modelagem 3D. E o meu raciocínio foi o seguinte: se eu aprender a modelar esse negócio aí, eu consigo depois fazer qualquer coisa que eu quiser. E vocês também, já que o Skillshare resolveu dar mais um mesinho grátis para os primeiros 1000 inscritos que usarem o linkzinho que tá aqui embaixo na descrição. Ah, mas eu não tô entendendo nada, esse cara fala em inglês. Não tem problema, meu amigo, porque todas as aulas têm legenda em português. É só tu ativar aqui rapidinho e pronto, sem contar que o site faz algum tempo já que também já foi traduzido para o nosso idioma. Em um mesinho eu acho que dá para aprender isso aí, né? Aliás, isso aí mais um monte de coisa. Então aproveita essa barbada aí, agora que tá dado o recado, vamos lá ver o que é que tinha da DJI que todo mundo já sabia. A DJI, como todos sabem, é o maior fabricante de drones do mundo, com valor de mercado projetado para 2025 de 11 bilhões de dólares e faturamento de 3,83 bilhões de dólares em 2021. Isso é cerca de 6 vezes mais que o faturamento da segunda maior empresa de drones do planeta, a Insitu, uma subsidiária da Boeing especializada em drones de uso corporativo, que fatura anualmente algo aí na casa dos 600 milhões de dólares. Chega a dar pena. E com relação a esses números aí, eu acho importante citar que podem sim haver diferenças nesse ranking, já que alguns se baseiam em faturamento, outros em fatia de mercado ou até mesmo segmento, de modo que a única unanimidade parecem ser os números impressionantes da DJI. Cabe lembrar também que desde 2020 o governo dos Estados Unidos, que como vocês bem sabem é o maior mercado consumidor do mundo, vem aplicando sanções cada vez mais fortes à DJI sob acusações de espionagem eletrônica, o que obviamente impediu que os números da gigante chinesa fossem ainda maiores. E esse fato não deixa de ser curioso, pessoal, porque foi justamente em 2013, ano de lançamento do Phantom, que o Edward Snowden revelou aqueles documentos da NSA que revelaram a existência de um programa secreto dos Estados Unidos que tinha por objetivo o quê? Exatamente, vigiar e espionar ilegalmente através de meios eletrônicos governos e empresas de vários países ao redor do mundo. É aquela coisa, né, pessoal? Só é feio quando são os outros que fazem. Mas enfim, quem quiser saber mais sobre a DJI, tem um webdoc aqui no canal inteirinho sobre ela que eu vou deixar na descrição e também no final desse vídeo, porque agora tá na hora da gente embarcar nessa viagem para conhecer todas as versões de Phantom que já foram lançadas até hoje. Para quem está acostumado com os drones atuais, pilotar a versão original do Phantom com certeza seria um grande desafio. Não haviam câmeras integradas e nem mesmo aplicativos, de modo que toda a comunicação com o drone era feita por meio de códigos de luzes emitidos por LEDs na parte inferior dos braços, e o voo precisava ser feito somente em linha divisada. Nessa não tinha imagem do drone,
se o drone sumisse da tua linha de visada, tu nunca mais ia conseguir trazer ele de volta. Por outro lado, ele já contava com algumas tecnologias, como por exemplo o GPS, de modo que ele conseguia manter sozinho a sua posição, mesmo no vento, e também era possível acionar o retorno automático, caso o piloto se desorientasse e não conseguisse trazê-lo de volta ao ponto de decolagem. E nessa época, usar drones para fazer imagens aéreas não chegava a ser uma coisa óbvia, viu, pessoal? Muita gente só queria ter algo para pilotar mesmo. Então, quem desejasse praticar o recente e revolucionário hobby de captação de imagens aéreas, ainda teria que investir numa câmera vendida à parte. Gimbal de estabilização nem pensar, pelo menos não da DJI, mas já era possível adaptar alguns modelos chineses com controladora Alex Moss, que funcionavam relativamente bem, mas exigiam configurações específicas para cada tipo de câmera, por causa da diferença de peso. E uma coisa curiosa era a forma como devia ser feita a calibração da bússola do antigo Phantom 1, já que era preciso mover o stick de modo de voo para cima e para baixo de 6 a 10 vezes para que ele entrasse no modo de calibração. E essa característica curiosa, inclusive, foi retratada em um episódio da série The Big Bang Theory, onde o Sheldon fica intrigado com a falta de especificidade dessa operação. Hey, the camera's working. Oh, look, it's me. Quanto ao tempo de voo, apesar da informação oficial falar em 15 minutos, ele geralmente não chegava nem a 10. O alcance era de uns 100 metros, o peso máximo de decolagem era de cerca de 1 kg, dependendo da carga útil, e a sua velocidade máxima era de 36 km por hora. Nada muito animador para os dias de hoje, mas para a época era difícil ficar melhor do que isso. Agora, quanto ao preço, bom, pessoal, não era barato. Aliás, nada da DJI é nem nunca foi. O André lá da FlyPro, que como vocês sabem é patrocinador aqui do canal, me mandou esse print aí do invoice de quando ele comprou o primeiro Phantom dele em março de 2013. $699 por um drone que sequer tinha câmera. E para matar a curiosidade de vocês, se a gente for corrigir esse valor aí pela inflação, esses $699 seriam equivalente a $900 atualmente. E vocês reclamando aí do preço do Mini SE, né, pessoal? Podia ser pior. Com o sucesso do primeiro Phantom, a DJI começou imediatamente a trabalhar no seu sucessor, o Phantom 2 Vision. Sim, pessoal, o Phantom 2 Vision foi lançado antes do Phantom 2. Desde aquela época, a DJI já queria nos confundir. Lançado em outubro de 2013, o seu principal diferencial ficava por conta da câmera, que era capaz de fazer imagens em Full HD e tirar fotos em 14 megapixels. Mas esse não era o único. Ele também foi o primeiro a oferecer integração com smartphones por meio de um aplicativo capaz de exibir informações de telemetria e imagens captadas pela câmera do drone em tempo real a uma distância de até 300 metros. Já começou a ficar um pouco melhor. Para isso era preciso instalar um tal de Range Extender, que como eu nunca tive dinheiro para ter um Phantom, eu não sei explicar para vocês muito bem como é que funciona, mas eu vou deixar uma fotinho aqui para mostrar para vocês do que se trata. E pessoal, a título de curiosidade, a câmera do Phantom 2 Vision usava um sensor de 1 por 2.3 polegadas, e a DJI seguiu requentando esse mesmo tamanho por quase 8 anos, mas finalmente foi aposentado em 2020 com o lançamento do Mini 2, que foi, né, graças a Deus, o último modelo da empresa a sair com esse sensorzinho pequenininho. Outro ponto importante é que esse foi o primeiro modelo de drone da DJI a adotar uma bateria proprietária da marca. Mudança fundamental em termos de segurança, já que até então era possível conectar qualquer tipo de bateria ao drone. Se a gente for olhar aqui, ó, ele vinha com conector XT60 e tu poderia ligar qualquer bateria que usasse esse mesmo conector, inclusive baterias com a tensão errada. E não precisa ser muito inteligente para entender que isso aí era, claro, né, uma fonte de problemas gigantesca que causava muitas dores de cabeça tanto para a DJI quanto para os seus clientes. E por último, mas não menos importante, graças ao novo conjunto propulsor, a autonomia de voo mais do que dobrou, saltando de 10 minutos para cerca de 25 minutos. O custo do pacote ficava em $1.199, algo como $1.550 nos dias atuais, e o drone agradou bastante o público em geral, exceto talvez aqueles que já tinham uma GoPro e não queriam pagar pela câmera do Phantom. Mas fiquem tranquilos, porque a DJI já tinha solução na manga. Em dezembro de 2013, a DJI apresentou a terceira versão do Phantom somente naquele ano. Na verdade, uma versão simplificada do Phantom 2 Vision sem a câmera acoplada, chamado de Phantom 2.
Só que a diferença dele pro Phantom 1, que também não tinha câmera, é que o Phantom 2 ele já vinha com cabos que permitiam a instalação de uma câmera de terceiros conectada diretamente ao sistema de transmissão de vídeo. E também era possível instalar nele um outro produto lançado pela DJI chamado Zenmuse H3 2D. Tratava-se de um gimbal de 2 eixos onde era possível instalar uma GoPro Hero 3 ou qualquer um dos seus inúmeros clones da época, contanto que tivesse o mesmo tamanho e peso semelhante. Além disso, era possível instalar também o DJI EOS-D, que exibia informações de voo sobrepostas à imagem da câmera, algo que atualmente, se a gente parar para pensar, quando a gente está usando ali o DJI Fly, aquele monte de informação ali sobreposta à imagem, chega a parecer uma coisa trivial, só que naquela época exigia sim algum esforço e conhecimento por parte do piloto para que tudo funcionasse direito. Outra vantagem do Phantom 2 era o preço, $679 na versão sem o gimbal e $879 na versão com gimbal. Só que assim, né, pessoal, vantagem também naquelas. Parecia barato no primeiro momento, se comparado ao preço do Phantom 2 Vision, mas nem tanto se a gente considerasse que na época uma GoPro Hero 3 custava cerca de $399 extras. Mas enfim, né, pessoal, pelo menos tinha opção e aí cada um comprava o modelo que quisesse. O problema é que nessa época aí, mais ou menos, a GoPro já andava pensando em criar o seu próprio drone. E esse aí foi o estopim para uma mudança fundamental na estratégia básica da DJI. Muitos inscritos aqui no canal já conhecem essa história que eu vou contar. Eu abordei ela em detalhes em 2 vídeos aqui do canal. O primeiro deles é a história da DJI e o segundo é a história do GoPro Karma. Vou deixar os linkzinhos aqui na descrição também, mas basicamente quando o Nick Woodman, o fundador da GoPro, percebeu o potencial dos drones, ele decidiu buscar ajuda da DJI para essa empreitada. Só que apesar dessa parceria aí até ter começado bem, não demorou muito para a maionese desandar e para o Frank Wang mandar o Nick Woodman procurar a turma dele. O resultado foi o início do desenvolvimento do GoPro Karma e a volta dos drones DJI com câmera acoplada. Quem já tivesse uma GoPro que engolisse o choro e comprasse outro drone já com uma câmera, ou então é que simplesmente ficasse sem drone. Se hoje temos o Mini SE como um híbrido de baixo custo entre o Mini 1 e o Mini 2, em 2014 a gente tinha o Phantom FC40. Lançado em 20 de janeiro de 2014, o FC40 não era um Phantom 2, mas sim uma versão atualizada do Phantom 1, com alcance ampliado para cerca de 500 metros, segundo o manual, e uma controladora NASA V2, né? No Phantom 1 ele utilizava uma NASA V1. Ele também tinha integração com smartphones, embora o alcance de vídeo fosse de apenas 100 metros, e a câmera era uma versão piorada da câmera do Phantom 2 Vision, limitada a vídeos com resolução de 720p. Né, pra que o cara ia comprar o Phantom 2 Vision se o Phantom FC40 tivesse uma câmera tão boa quanto a dele? Já com relação às fotos, eu não encontrei a resolução delas, mas no manual aparecem alguns prints de aplicativo dele, e ali dá pra ver algumas fotos com tamanhos entre 500 e 700 KB, pessoal, logo, né? Não devia ser grandes coisas. E com especificações tão modestas, o grande diferencial do Phantom FC40 era realmente o preço, $560. E só por curiosidade, nessa época o Phantom 1 original ainda era vendido, mas por um preço um pouco mais em conta, $479. A diferença era de quase $100, né, pessoal? Não sei se valia a pena não. Mas a DJI não estava a fim de perder tempo, pessoal, então apenas 3 meses depois, a família Phantom deu um novo salto tecnológico. Após o sucesso obtido com os primeiros modelos da linha Phantom, em 2014 os drones começaram a ganhar um pouco mais de atenção da mídia. Entre tantas outras aparições, quem não lembra do excelente episódio The Magic Bush do South Park, onde o Cartman convence o Butters a pegar o drone do pai dele para brincar. Esse episódio foi ao ar originalmente no dia 29 de outubro daquele ano, e se vocês olharem bem vão ver que se trata de um Phantom 2 Vision Plus. Lançado em 6 de abril de 2014, o Vision Plus poderia ser apenas mais uma versão do Phantom 2. Só que 2 detalhes tornaram ele icônico. O primeiro é que ele foi o primeiro Phantom a vir com um gimbal de estabilização de imagem motorizado de série, ideia que foi tão bem aceita que foi replicada em todos os futuros drones da DJI. Quanto à câmera, ela tinha especificações bem modestas, muito parecidas com a do Phantom 2 Vision Plus, com um manjado sensor de 1 por 2.3 polegadas, capaz de tirar fotos de 14 megapixels e fazer vídeos em Full HD a 30 frames.
mas trazia como diferencial a possibilidade de salvar as fotos em formato DNG, o que facilitava bastante os retoques durante o processo de edição. E o segundo diferencial é que, para o bem ou para o mal, com ele morreu também a era maker, digamos assim, da linha Phantom, né? A DJI ela já tinha padronizado as baterias e agora a partir dele foram também abolidos os fios soltos para conexão de periféricos de terceiro, de modo que a partir de agora drone e câmera passaram a ser uma coisa só. Mas apesar dessa evolução toda aí, ainda restaram, né, pessoal, claro, né, algumas bizarrices, como a necessidade de alternar 5 vezes o interruptor para definir o ponto inicial de decolagem, e embora aquele outro procedimento de alternar a chave de modo de voo no mínimo 5 vezes para calibrar a bússola ainda estivesse presente no manual, agora pelo menos essa função também podia ser acessada através de um simples botãozinho no aplicativo DJI Vision App. E sem dúvidas nenhuma isso aí já foi uma evolução, mas não tão grande quanto o que estava por vir no ano seguinte. Apesar da evolução visível da linha Phantom, estava evidente que continuar remendando e atualizando o Phantom 2 não era uma estratégia de longo prazo. Por esse motivo, no dia 8 de abril de 2015, a DJI apresentou ao mercado a linha Phantom 3, que apesar das semelhanças visuais, era na verdade um remake quase completo e representou um grande salto tecnológico. Se alguma concorrente tivesse orgulhosa ali por estar conseguindo se aproximar tecnologicamente da DJI, depois desse lançamento aqui, muito provavelmente eles tiveram que voltar para a prancheta. Tanto que para marcar esse lançamento, a DJI realizou grandes eventos simultâneos em Londres, Munique e Nova York, o que comparado aos eventos de lançamento de hoje em dia, pessoal, até a DJI tem que economizar dinheiro. E diversas foram as versões do Phantom 3 que chegaram ao mercado. As duas primeiras foram a Professional e a Advance, que é exatamente esse modelinho que eu tenho aqui na minha mão. Aliás, eu queria agradecer, porque isso aqui foi um presente que eu ganhei aqui de um inscrito, e tanto na versão Professional como na versão Advanced, as câmeras vinham acopladas a um gimbal de 3 eixos e eram capazes de tirar fotos de 12 megapixels. No entanto, a versão Professional era capaz de gravar vídeos em 4K, uma novidade tanto para a época, enquanto que a versão Advanced era limitada a vídeos em 2,7K. Já sobre o preço, a versão Professional chegou por $1.259, enquanto que a versão Advanced veio por $999. E corrigindo isso aí para valores atuais, daria algo como $1.600 e $1.270, respectivamente. Mas arruma a bunda aí na almofada que o Phantom 3 foi um verdadeiro festival de inovações. Começando pela substituição do desajeitado sistema de transmissão por Wi-Fi, que exigia o uso de repetidores para funcionar direito, pelo maravilhoso sistema Lightbridge, que oferecia impressionantes 2 km de alcance. Impressionante para os padrões da época, né, pessoal? Claro. E essa geração marcou também a chegada de um recurso que até então era exclusivo do Inspire One lançado no ano anterior, mas que passaria a vir por padrão em todos os demais drones da empresa: o sistema de posicionamento óptico. Com ele, o drone era capaz de manter sua posição mesmo sem sinal GPS e, com o auxílio de um sistema de ultrassom, era capaz de manter também a sua altitude. Além disso, o DJI Vision App foi substituído pelo DJI Pilot, que além da interface mais moderna e completa, vinha com o Phantom 3 Flight Simulator e também um criador de vídeos curtos embutidos. Eu confesso para vocês que eu nunca gostei muito desses editorzinhos embutidos aí, mas enfim, tava lá para quem gosta. Ele também dava acesso aos novos modos de voo automatizados, como Follow Me, Waypoints e Ponto de Interesse. E mais alguma coisa aí que alguém pode ter estranhado, que é o nome do aplicativo. Mas sim, pessoal, quando o Phantom 3 foi lançado, o aplicativo se chamava DJI Pilot mesmo. Só alguns meses depois, quando ele foi atualizado, que daí ele recebeu o nome DJI Go, que boa parte de vocês conhece melhor. Já o rádio, ele também foi totalmente redesenhado, se tornando mais ergonômico e também mais prático para o uso com celular. E na minha opinião, pessoal, esse aqui é um dos modelos de rádio mais elegantes e bonitos já feitos pela DJI. Mas em meio a tanta evolução, me perguntem agora, qual é que era o tamanho do sensor da câmera dele? Sim, 1 por 2.3 polegadas, é o mesmo desde sempre. Pelo menos a DJI dizia que ele era mais sensível à luz que o do Phantom 2. E é claro que essas aí foram só algumas das maiores evoluções e eu tenho total certeza de que eu tô esquecendo de alguma coisa. Então vamos combinar o seguinte, se vocês lembrarem de alguma coisa importante que eu deixei de fora, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários também. Mas se engana quem pensa que esses aí foram os únicos modelos da linha Phantom 3 que foram lançados.
drone que custaria hoje mais de 1.600 dólares, como era o caso do Phantom 3 Professional, poderia ser chamado de qualquer coisa menos de popular. E a DJI ela sempre teve bem claro que lançar versões mais acessíveis dos seus novos drones sempre seria uma coisa fundamental. Exemplo disso é o Phantom FC40, que a gente acabou de falar a respeito, e era uma mistura do Phantom 1 com o Phantom 2. Já no caso da família Phantom 3, essa versão popular veio 4 meses depois com o nome de Phantom 3 Standard. Lançado no dia 5 de agosto de 2015 ao preço de 799 dólares, o que daria aí uns 998 dólares hoje em dia. Por esse preço aí, vocês levavam para casa uma espécie de Phantom 2 com uma câmera de Phantom 3 Advanced, já que como ele, era possível gravar vídeos em 2,7K e tirar fotos em 12 megapixels, mas vinha com o rádio do Phantom 2, que pelo menos vinha lá com o tal do repetidor Wi-Fi embutido já no rádio, e com isso ele oferecia um alcance máximo de 1 km. Aí ele também não vinha com o sistema de posicionamento inferior do Phantom 3. E uma coisa interessante, pessoal, é que quando o Phantom 3 Standard foi lançado, a câmera dele oferecia uma qualidade superior à do Phantom 3 Advanced, que inicialmente filmava no máximo em Full HD, não era nem 2,7K, e somente em setembro recebeu uma atualização que liberou as filmagens em 2,7K também. Coisas que a DJI gosta de fazer para confundir a gente. Aliás, por falar em confundir, mal 2016 começou e a DJI apresentou um tal de Phantom 3 4K. Mas afinal, o que tem para ser dito sobre o famigerado Phantom 3 4K? Não muita coisa, a não ser o fato de ser um Phantom 3 Professional com Wi-Fi no lugar do Lightbridge e de custar 999 dólares, ou seja, ao invés de pagar 799 dólares por um Advanced e filmar em 2,7K com a tranquilidade do Lightbridge, tu pagaria 200 dólares a mais para filmar em 4K e passar raiva com as perdas de sinal do Wi-Fi. E eu sei que tem muita gente aí que teve esse drone que vai defender ele, mas o fato é que não fazia sentido nenhum. Tanto que pouco tempo depois do lançamento, a própria DJI parece ter despertado desse sonho psicodélico, onde valia a pena pagar 1.000 dólares por um drone com Wi-Fi, e aí resolveu lançar uma promoção onde ele podia ser comprado por 799 dólares. Curiosidade, essa promoção aí nunca acabou, de modo que eventualmente esse aí passou a ser o preço oficial do drone mesmo, né? Enfim, agora tá vendendo, então deixa nesse preço aí, que é melhor que não vender nada. E quem comprou ele por esse preço deve ter ficado feliz, mas menos de 2 meses depois, a engrenagem da DJI voltou a girar e chegou ao mercado aquele que ficou conhecido como o rei dos drones. O Phantom 4 foi lançado em 2 de março de 2016 e com ele novamente podemos observar uma renovação profunda, indo da pele até os ossos. E um dos diferenciais mais marcantes dele foi sem dúvidas a inclusão dos sensores anti-colisão na parte dianteira do drone. Junto com eles também foram adicionadas funcionalidades de inteligência artificial, como o desvio de obstáculos, além do Active Track e o Tap Fly, todas elas baseadas em processamento de imagem, uma tecnologia que, aliás, eu abomino. Basta dizer que já naquela época a DJI dizia que essas tecnologias eram maravilhosas, né? Mas por algum motivo, mesmo hoje a gente continua vendo o Mavic 3 batendo em galho de árvore, apesar de vir equipado com a versão 5.0 do Active Track. Imagina como era ruim então a versão 1.0, 2.0 e aí por diante. Outra coisa que eu lembro que na época foi muito elogiado, pessoal, foi o acabamento dele, que vinha lá todo num branco brilhante, que inclusive resolvia um problema grave do Phantom 3, que eu acho que eu esqueci de comentar, que eram os braços dele, que com o tempo iam rachando e em alguns casos exigiam até a substituição do shell inteiro. Já no Phantom 4 isso aí foi completamente resolvido, e ainda falando do design, o gimbal também passou a ser integrado ao corpo do drone, reforçando aquele conceito de que o drone e a câmera era uma coisa só, o que deixou ele muito mais elegante e, digamos assim, dava um pouco menos a impressão de ser uma coisa adaptada. Mas Rafael, tá pouco, hein? Manda mais novidade. Toma aí então, o Lightbridge foi aprimorado e passou a oferecer um alcance de até 5 km, o tempo de voo passou para 28 minutos, foi adicionada uma segunda IMU e uma segunda bússola também funcionando em sistema de redundância, foi introduzido também o modo Sport, que aumentou a velocidade máxima para 72 km por hora, e como ele custava 1.399 dólares, pouco mais que os 1.279 do Phantom 3 Professional, é claro que naquele ano ocorreu o primeiro festival do drone usado do Mercado Livre, já que todo mundo queria migrar desesperadamente para o Phantom 4. Tão rápido, aliás, que pouca gente percebeu que a câmera dele, que no final das contas era o que mais importava, era basicamente a mesmíssima câmera do Phantom 3 Pro. Mesma resolução de foto, de vídeo, mesma taxa de bit de gravação, sem contar o tamanho do sensor da câmera, que
que eu duvido vocês acertarem qual é que era. Exatamente, 1 por 2.3 polegadas, o mesmo desde sempre. A única coisa que mudava nela era, né, supostamente, o conjunto de lentes, que segundo a DJI era melhor, mas, sinceramente, o que todo mundo queria mesmo só foi lançado 8 meses depois. No dia 16 de novembro de 2016, a DJI apresentou a sua nova nave espacial. Ninguém menos que o maravilhoso Inspire 2, que cabe dizer, tá indo já pro seu 7º ano de existência, e até o fechamento desse roteiro aqui pelo menos, só o que a gente viu foi rumores fracos a respeito do Inspire 3. Só que isso não importa. O que importa é que exatamente no mesmo dia, a DJI apresentou também uma coisinha linda, chamada Phantom 4 Pro. E esse, meus amigos, era o drone que todos achavam que estavam comprando 8 meses antes. E o motivo? Pela primeira vez na história, um drone de consumo da DJI se livrava da tradição sufocante, ou então, seria melhor dizer, a maldição dos sensores de 1 por 2.3 polegada, que finalmente dava espaço a um sensor de 1 polegada. Muito melhor em todos os aspectos, mas sobretudo em imagens com pouca luz. Eu lembro que na época eu trabalhava com captações de imagens para o setor imobiliário e eu fazia muito Blue Hour e Golden Hour. E meus amigos, o bagulho foi um verdadeiro game changer. Simplesmente não tinha comparação. Além disso, a taxa de bits de vídeo também foi aumentada de 60 para 100 megabits por segundo, melhorando a definição das imagens, sobretudo em 4K com codec H265. A resolução das fotos também subiu para 20 megapixels, além de oferecer quase 12 stops de range dinâmico e, pasmem senhores, ele também foi equipado com um obturador mecânico, o que transformou ele instantaneamente no rei do aerolevantamento bom e barato. Já o tempo de voo também aumentou de 28 para 30 minutos, enquanto que o alcance subiu de 5 para 7 km. Tudo isso por $1.499, algo em torno de $1.850 em valores atuais. Quer dizer, apenas $100 mais caro que o primeiro Phantom 4. Então, mais uma vez, foi aquele festival de drone usado saindo anunciado nos grupos de Facebook e todo mundo comprando o novo Phantom 4 Pro, muito embora a maioria não fizesse muita questão de um outro recurso que eu deixei de fora propositalmente, mas sobre o qual eu vou falar daqui a pouquinho. 5 meses após o lançamento do Phantom 4 Pro, no dia 13 de abril de 2017, a DJI finalmente apresentou o melhor custo-benefício de toda a família Phantom 4, o Phantom 4 Advanced. E por que eu digo isso? Porque basicamente ele oferecia tudo que o Phantom 4 Pro oferecia, menos os sensores anti-colisão laterais, que no final das contas só funcionavam em alguns modos de voo específicos mesmo. E aliás, isso aí pouca gente sabe, né? Porque a DJI não colocava naqueles vídeos de lançamento de produtos, ficava só nas letrinhas miúdas do rodapé do site. E qual o preço dele? 1.349 doletas, ou seja, $150 mais barato que o P4 Pro. Essas aí não chegam a ser versões, mas eu acho que vale a pena a gente comentar, já que também fazem parte da família. É que junto com as versões Professional e Advanced do Phantom 4, também foram lançadas versões Plus, cujo diferencial não ficava no drone, e sim no rádio, que vinha com uma tela que dispensava o uso de um smartphone. O rádio já vinha com o app DJI Go instalado, tinha 16 GB de memória interna e vinha com uma tela de 5,5 polegadas com 1000 nits de brilho, bem mais do que a maioria dos celulares, o que facilitava bastante as operações sob luz do sol. No final das contas, se pagava cerca de $200 pela telinha integrada, o que pode parecer caro, né? Mas na verdade, dependendo do tipo de operação, podia ser bem vantajoso. E sejamos sinceros, né, pessoal? Só o fato do drone não monopolizar o teu celular, tu não tem que ficar prendendo ele, colocando cabinho USB, eu acho que já valia esses $200. Mas calma que o vídeo ainda não acabou. A família Phantom ainda teve mais alguns membros menos conhecidos que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Beliche de casal, a foto de um Chester, Roberto Carlos de bermuda e um entrevistador do Ibope são apenas alguns exemplos clássicos de coisas que ninguém nunca viu, mas o mundo dos drones também tem seu representante nesse grupo. O ano era 2017, o Phantom 4 reinava absoluto e a DJI acabara de apresentar o seu modelo mais portátil, o saudoso Spark, um dos drones mais carismáticos de todos os tempos. Apesar disso, a DJI ainda mantinha como modelo de entrada aquele tal de Phantom 3 4K, que naquela altura do campeonato já não tinha mais fôlego para competir com opções mais
interessantes, como o Mi Drone da Xiaomi, lançado em 2016, que custava $200 a menos, também filmava em 4K, voava por até 27 minutos e tinha um alcance de até 3 km. E foi para tentar resolver esse problema que em agosto de 2017 a DJI resolveu lançar um novo modelo de entrada específico para alguns mercados e batizado de Phantom 3 SE. E além de ser talvez o modelo menos conhecido de toda a linha Phantom, tudo que podemos falar sobre ele é que se tratava basicamente de um Phantom 3 4K com Light Bridge no lugar do Wi-Fi e sensores de posicionamento inferiores, ou se vocês preferirem, também daria para definir ele como um Phantom 3 Professional com um rádio do Phantom 2. E com esse pacote de recursos, ele era oferecido por $599, o que deixava ele um pouco acima dos $460 do Mi Drone 4K, mas era adornado pelo logotipo da DJI, coisa que para muita gente não deixa de ter o seu valor. Mas calma que ainda tem mais alguns modelos pouco conhecidos da linha Phantom pra gente falar a respeito. No dia 31 de agosto de 2017, a DJI bateu com a cabeça e apresentou duas versões diferentinhas de seus drones de maior sucesso, o Mavic Pro e o Phantom 4 Pro. No caso do Mavic Pro, eu me refiro à versão Platinum, que ao menos oferecia um tempo de voo maior e uma redução de ruído de cerca de 60%. Mas a cor do drone era outra, então imagina um inferno na hora de achar bateria para ele. Fiquem tranquilos que eu dei uma olhadinha no Mercado Livre e assim, pessoal, enquanto é possível encontrar bateria padrão para o Mavic Pro por cerca de R$670, as do Platinum não saem por menos de R$1.100. Que baita ideia que eles tiveram, mas né, pelo menos tinha vantagens reais. Já no caso do Phantom 4 Obsidian, a única diferença é que ele vinha na cor preta mesmo. E não me entendam mal, pessoal, por mim, eles podiam pintar todos os drones deles de preto, que eu acho muito mais bonito que esse branco ou então que o cinza dos Mavic. Mas enfim, para ele eu nem achei bateria original pretinha para vender no Mercado Livre, né? Compra já um drone preto, única e exclusivamente por causa do design, e depois de alguns anos ter obrigado a enfiar nele uma bateria branca, né? Baita vantagem. Pois é, pessoal, na falta de um Phantom 5 e passados 2 anos do lançamento do primeiro Phantom 4, a DJI apresentou no dia 8 de maio de 2018 o Phantom 4 Pro V2, que trouxe uma sobrevida ao drone mais famoso de todos os tempos. Coisa que, aliás, aconteceu também com o Inspire One, que em algum momento por aí também ganhou uma versão V2 para esconder ali a idade, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. E de tudo aquilo que o Phantom 4 Pro já tinha para oferecer, ou ele manteve ou ele melhorou, sendo que aquilo que ele tinha para oferecer você já sabe, né? Então vamos falar do que melhorou. Primeiro que o Light Bridge deu lugar ao muito mais moderno OcuSync, e além de aumentar o alcance dele de 7 para 10 km, também era muito mais resiliente e proporcionava latência menor, além de qualidade maior ao sistema de transmissão de vídeo em tempo real do piloto. Ele também era 60% mais silencioso em relação ao modelo anterior e... se tem alguma outra diferença entre ele e o Phantom 4 Pro original, por favor, novamente, coloque aqui nos comentários, porque vai ser novidade para mim. Já com relação ao preço, como ele chegou para aposentar a versão anterior, então o preço se manteve o mesmo. Curiosidade, apesar de ter sido lançado em 2018, o Phantom 4 Pro V2 é o único membro da família Phantom que continua sendo listado na loja online da DJI, onde está sendo vendido por $1.599 na versão normal e por $2.049 na versão Plus com o rádio com telinha. É dinheiro, hein? Apesar de usar o nome Phantom, a verdade é que o Phantom 4 RTK é um primo meio distante dos demais, além de ser absurdamente caro. E o motivo é o sistema de posicionamento dele, baseado na tecnologia RTK, que significa algo como Cinematic em tempo real, que combina sinais de GPS comum com um sistema de correção de posição que garante a ele uma precisão absurda, na casa de 1 centímetro horizontal e 1,5 centímetros verticais, isso com um drone voando a 100 metros de altura. E é claro que isso aí é totalmente desnecessário pra gente, que só faz imagens bonitas e tal, mas para quem trabalha com mapeamento e aerolevantamento, pessoal, a precisão não tem preço. Ou melhor, até tem, e no caso do Phantom 4 RTK fica acima dos R$80 mil. Mas ele não é o único primo distante não, tem um outro, ainda mais estranho aí nessa família. Pois é, meus amigos, o nosso amado Phantom viveu para ver a era dos nomes bosta da DJI. A exemplo do que já ocorreu com outros produtos da marca, como o Mavic Air, que virou apenas Air, o Mavic Mini, que virou apenas Mini, a Osmo Action, que virou apenas Action, e o pior de todos, o OcuSync, que virou, né? Mas enfim, né, pessoal, o P4 Multispectral, como o próprio nome já diz, é uma versão especial do Phantom 4 equipada com uma câmera multispectral, muito utilizada na agricultura de precisão, e a exemplo do Phantom 4 RTK,
também custa uma fortuna. E essa câmera que vem nele tem esse nome porque, além de uma câmera RGB convencional, como essa que a gente tem nos nossos droninhos, ela também vem com outras 4 câmeras que captam espectros de cores específicas e necessários para, por exemplo, identificar áreas ameaçadas por pragas em lavouras. Assim sendo, né, pessoal, dá para dizer que ele é o primo caipira da linha Phantom, mas não se enganem. Como tudo no agronegócio, as cifras dele também são altas, e assim como o Phantom 4 RTK, ele também chega a custar mais de 80 mil reais em alguns anúncios. Valor alto para nós, meros mortais, mas que certamente deve se justificar para quem precisa desse tipo de equipamento. Todo reinado, por mais longo que seja, um dia chega ao fim, e com o Phantom não foi diferente. Então, depois de tantas versões lançadas ao longo desses 10 anos de existência, o seu conceito básico acabou sendo superado pela praticidade da linha Mavic, que acabou tomando o trono dele para si. E apesar do Phantom 4 Pro V2 ainda constar no site da DJI, a verdade é que já existem similares para todos os modelos da linha Phantom dentro da família Mavic. As exceções eram justamente essas duas últimas versões que a gente falou, que ainda eram comercializadas, mas com o lançamento dos novos Mavic 3T e Mavic 3M, o ciclo se completou e agora nosso querido Phantom pôde finalmente descansar em paz com aquele sentimento de dever cumprido que só quem sabe que entrou para a história é capaz de sentir. Ok, isso aí ficou um pouco dramático, mas ele foi importante para o desenvolvimento do mercado de drones e isso ninguém pode negar. Só que esse vídeo aqui ele não poderia terminar sem falar sobre um outro membro excêntrico da família, só que dessa vez não um primo distante e sim um personagem folclórico. Durante anos, rumores de um suposto Phantom 5 rondaram o imaginário dos inconformados fãs da famosa mesinha de centro voadora. As primeiras especulações começaram a aparecer em 2018, quando um famoso leaker da DJI publicou alguns desenhos de um suposto sucessor do Phantom 4 que viria com um exclusivo sistema de lentes intercambiáveis. E essa teoria aí ganhou mais força ainda depois que algumas imagens que seriam um Phantom com esse recurso começaram a circular. E esse lance de troca de lentes aí, pessoal, ele tinha um detalhe curioso. É que se a gente equipasse um Phantom com uma câmera de 15mm, por exemplo, a abertura dela seria tão grande que os próprios trens de pouso do drone apareceriam na filmagem. E qual foi a solução encontrada? Rumores de que os próprios trenzinhos de pouso aqui da mesa de centro seriam retráteis, ao melhor estilo Inspire One. Na ocasião, inclusive, eu publiquei um vídeo falando sobre essas coisas todas e onde eu inclusive falei sobre a possibilidade de, ao invés de um Phantom 5, a gente ver apenas um Phantom 4 Pro V2, coisa que acabou acontecendo mesmo. E só por curiosidade desse vídeo aí eu também falei sobre um suposto Spark 2. Pois é, outro que surgiu aí na época dos selfie drones, perdeu o sentido e acabou nunca existindo. Mas talvez as informações mais concretas que a gente já tenha visto a respeito do Phantom 5 tenham vindo de um outro vídeo que eu publiquei em 2021, dando diversos detalhes sobre ele. Pena que não passava de um vídeo de 1º de abril. Desculpa, pessoal. Foi engraçado. Valeu pela brincadeira, mas passados tantos anos e com drones cada vez menores e mais sofisticados, como o Mini 2 e o Mini 3, e mesmo que muitos não considerem os Mavics aeronaves tão precisas e estáveis quanto os Phantoms, creio que não tenha sobrado ninguém, né, em pleno 2023, que ainda acredite que a linha Phantom volte a ser atualizada algum dia. Pelo menos não nos moldes originais. Podiam de repente fazer como os videogames fazem, né, que lançam os mini consoles, né, se a DJI fizesse ali uma edição comemorativa do Phantom, só que pequenininha, eu acho que ia vender feito água. Mas enfim, não adianta eu achar nada, né, pessoal? Quem tem que achar é a DJI, e é o que tudo indica, eles têm feito um excelente trabalho ao longo desses anos, lançando drones cada vez melhores, mesmo que nem sempre acertem. Alguns drones simplesmente são bons, outros são um pouco mais polêmicos, mas na média, desde 2013, continua sendo o que tem de melhor aí no mercado. Ó, eu já tô ouvindo agora os fãs da Autel e da Sky digitando nos comentários. Calma, pessoal, eles estão ali assim, ó, tá? De qualquer forma, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado desse documentário. Sim, deu trabalho pra caramba, tanto a parte do roteiro quanto a parte de edição, mas tá aí, como eu falei, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir se vocês deixaram um like, de garantir que vocês continuam inscritos aqui no canal, de deixar um comentáriozinho só pra dar aquela interagida, né? Vocês sabem do jeito que o YouTube trabalha, se tu para de interagir, deixar like, daqui a pouco ele simplesmente te desinscreve, né? Se é o que tu quer, beleza. Agora, se tu não quiser perder o contato, dá essa moralzinha aí, garante tua inscrição, que fazendo isso aí automaticamente tu garante que o drone modelismo continue sendo relevante. Feito, pessoal, é isso aí então, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.